Família espiritual de Jesus, sejam bem-vindos à Casa Esperança Centro Espírita. Vamos unir os nossos corações e juntos estudarmos o Sagrado Evangelho de Jesus. Deus, eterno Criador, a natureza é o teu pensar, o amor é o teu olhar, Jesus é o teu falar. No infinito, do menor ao maior, do visível ao invisível, tudo mostra harmonia, leis e lógica. E o vosso amor conduz todos os teus filhos à perfeição relativa da criatura, onde desfrutam a felicidade suprema. Louvamos o Senhor da vida, o Senhor dos Senhores, pela vossa misericórdia, que nos auxilia em nossos erros, nos oferecendo oportunidades, tantas quantas forem necessárias, para aprendermos, termos então mérito próprio na conquista da nossa perfeição. E assim vamos, dia após dia, vida após vida, mundo após mundo, construindo o teu reino em nossos corações. Que assim seja. Rogamos a Deus, em nome de Jesus, o auxílio dos bons espíritos, para estudarmos as anotações do Evangelho de João no tema: verás o céu aberto. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Betsaída, cidade natal de Pedro e André. Filipe foi ao encontro de Natanael e lhe disse: encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram, Jesus, filho de José de Nazaré. Natanael, então, perguntou: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu: vem e vê. Filipe ficou sem argumentos, porque a expectativa do Messias, do Cristo, desde Moisés, mais de 1000 anos, era enorme. Um espírito, filho de Deus, portando o selo divino, ungido pelo Criador, vindo ao nosso mundo para estabelecer um reino que jamais teria fim. A interpretação dos judeus, e principalmente a expectativa, era de um homem forte, poderoso, majestoso, e queria dominar o mundo. Ora, de Nazaré, da Galiléia, frustra completamente a expectativa de qualquer judeu. No entanto, Filipe
que já tinha visto João Batista anunciar Jesus como Cordeiro de Deus, já tinha visto André apresentar seu irmão Simão, o Pedro, para Jesus, conhecia o magnetismo pessoal de Jesus, ele sabia que era, mas não tinha como explicar, não tinha argumentos. Podemos observar que esta circunstância das expectativas pelas aparências exteriores ocorre depois da crucificação, em que diziam como Jesus de Nazaré poderia ser o Cristo, o Messias, se morreu na cruz, foi covarde, uma morte infamante entre ladrões. O Messias teria algo especial, impacto. Hoje, de certo modo, nós também transferimos para as aparências exteriores as nossas expectativas. De repente, chegando aqui assim, Bill Gates, uma grande fortuna do mundo, entrasse com uma roupa bem assim, um chinelo e tal, né? Viesse de ônibus, a gente olhava, né? Não ia nunca imaginar que ele estar aqui, né? No anonimato, saiu lá dos Estados Unidos, saiu para cá, ninguém viu nada, desceu no aeroporto, está aqui curtindo as praias, as belezas naturais, entra aqui, está assistindo a palestra. Iríamos olhar para ele e falar, olha, uma pessoa que veio ser assistida, veio buscar doação, né, dos materiais, porque olhar pela aparência. E de repente, ele podia estar para não ser reconhecido, com uma aparência exterior que frustrasse completamente a expectativa. Então, o melhor que Natanael fez foi seguir Filipe e disse: de Nazaré pode vir alguma coisa? Mas foi. Jesus veio a Natanael, que vinha a seu encontro, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael lhe perguntou: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. De certo modo, nós estamos observando a continuidade do que aconteceu no dia anterior, em que Simão, ao se aproximar de Jesus para ser apresentado, Jesus falou primeiro e mostrou como era Simão, o que sentia, o seu atributo principal, a mediunidade, mudou o nome para Pedro, quer dizer, pedra, que era relativo a fenômenos mediúnicos, que traduzido para o português, traduziram por Pedro, né? E do mesmo modo que Natanael, ele já falou: olha, você é um verdadeiro israelita, um observador da lei, da Torá, dos 613 mandamentos, um sincero observador, não aquele israelita que observa a lei enquanto os fariseus estão descobrando, olhando, né? Mesmo sem a presença dos olhos que criticam, que exigem, ele procurava servir, obedecer à lei. Como nós, assim, tem pessoas que estão com o carro lá, olha, bom, tá vendo, tem guarda? Não tem, então passa. Tem um radar fotográfico? Se tem, eu respeito 50 por hora. Não tem, é de acordo com a possibilidade de ser multado, de estar vendo, né? E aquele que é autêntico, ele põe o cinto, ele observa, ele respeita a faixa, independente de ser punido ou não. Então Natanael tinha essa sinceridade, essa condição de ser um autêntico, franco, um observador. E ele estava debaixo da figueira e ninguém sabia. Ele estava só, né? Só.
E Jesus soube que ele esteve embaixo da figueira, sem tê-lo visto. Então isso mostrou para Natanael que Jesus conhecia ele por dentro, os seus sentimentos, as suas posturas, como ele prosseguia e aonde ele estava. Então, apesar de ser de Nazaré, com esses atributos, realmente, então, seria o Cristo. Jesus acrescentou: crês só porque afirmei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que essas. E Jesus concluiu dizendo: em verdade te digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É evidente que o poder natural, a capacidade de um espírito encarnado, saber aonde está uma pessoa sem estar presente fisicamente, ao alcance dos olhos carnais, e conhecer o procedimento desta pessoa, sem nunca tê-la visto antes, já é algo espantoso, não é? Quem consegue fazer isso? Nós tomamos 1000 cuidados com identificações, com informações, e somos enganados. No entanto, Jesus diz para ele que isso é muito pequeno. Só isso. Só por esse detalhe, que é grandioso para nós, para Natanael, já era enorme, mas que ele iria ver o céu aberto. E Jesus faz uma comparação, ele leva o coração de Natanael, de Filipe, das pessoas que estavam próximas, a lembrança de uma emoção muito forte, porque eles são judeus, estudam a lei, a Torá, logo o livro da Gênesis. Então, o sonho de Jacó. Porque Jesus diz, acrescentando: em verdade te digo, que era uma forma de chamar a atenção de algo sério, grave e autêntico, que seria dito: verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sonho de Jacó. Jacó, Israel, é a mesma pessoa. Abraão, Isaac, Jacó. Indo de um lugar ao outro. Neste caminho, veio a noite. Logo, ele vai pernoitar naquele lugar. Escolhe uma pedra como travesseiro. Outra vez, a pedra, no significado especial de grandes fenômenos espirituais, do poder mediúnico, como estudamos na palestra de segunda-feira. Eis ali o Cordeiro de Deus, os detalhes da mediunidade de Pedro no Monte Tabor, na ressurreição da filha de Jairo, e por que Jesus escolheu então o nome Pedro para dar a Simão. Na realidade, pedra, porém, numa tradução aceitável para os nossos ouvidos, Pedro, que ficaria esquisito chamar o discípulo de Jesus de pedra, né? Mas está lá Jacó, deitado à noite, dormindo, usando uma pedra como travesseiro, e tem um sonho. Neste sonho, ele vê uma escada apoiada que vai da terra ao céu, e vê Deus, e Deus cuidando dos homens, cuidando dos seus interesses, numa certa relação com ele, e vê anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo. Ora, nesta figura que Jesus traz, nessa afirmação que ele verá, né, verá o céu aberto, e que ele vai ver Deus, os anjos subindo e descendo sobre ele. Então, Natanael vai ver entre ele e Deus a escada
Logo, quem é a escada? É o Filho do Homem, o próprio Cristo, e a escada é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A escada é o caminho de degrau em degrau que nos leva da terra ao céu. Deus cuidando de nós, Jesus o caminho e os anjos subindo e descendo. Então, para todos que o ouviam, era uma imagem muito forte na emoção e na compreensão deste significado. Era uma promessa que veriam circunstâncias que iam deixar aquele detalhe de saber que ele estava embaixo da figueira, assim pequenininho. E aconteceu? Muitos. Numerosos casos de curas. Cego de nascença. Não é muito mais? Paralíticos, leprosos, domínio sobre os efeitos da natureza, a doutrina consoladora, a esperança. Dezenas e dezenas de detalhes, correspondendo à previsão de Moisés e dos profetas que anunciavam o Cristo, o Messias, uma quantidade inumerável, ao concurso, e todas muito maiores do que saber que ele estava embaixo da figueira, sem estar sendo visto por ninguém. Mas esta imagem, voltando ao passado, neste local do sonho de Jacó, que passou a se chamar Betel, a casa de Deus, que fica aproximadamente 20 quilômetros da cidade de Jerusalém, está relacionado com uma forte emoção para os judeus, dentro desse cenário do céu aberto, indo para o futuro, na nossa época, né? Falando da nossa vida, nós, os espíritas cristãos, temos, de certo modo, a nossa emoção, né? Que nós também estamos vendo o céu aberto, vendo os fenômenos espirituais fabulosos, notáveis, fascinantes, os anjos de Deus subindo e descendo por esta escada, nos proporcionando uma vista para o mundo espiritual. Do que eu estou falando? Produção mediúnica de Chico Xavier. É ou não é o céu aberto? Vamos fazer assim uma rápida passagem. Início. Primeiro livro, Parnaso de Aventura. A primeira edição, 1932. A segunda edição, 1935, 3 anos após. Com 56 poetas e 259 poesias. 56 poetas, estilos, assuntos diferentes. Muitos membros da Academia Brasileira e Portuguesa de Letras. Analisado pelos especialistas, não tinha um único erro no contexto, no estilo. Se cada um desses, com a sua produção, com as suas escrituras, mereceu uma cadeira na academia, Chico Xavier deveria receber o quê então? Um sofá, uma plateia de cadeira, não é? Nomes como Augusto dos Anjos, Castro Alves, Olavo Bilac, Pedro de Alcântara, Alta de Souza, Antero de Quental, 56. Eu vou ler uma poesia, para vocês verem como é difícil. Vamos ver se tem alguém que acerta quem é o poeta. Eu leio a poesia inteira, né? E vamos ver se alguém aqui no nosso estudo acerta quem é o poeta. Eu fui daquelas almas que viveram, sem conhecer da terra os paraísos, que somente a amargura dos sorrisos
pela noite das dores conheceram. Não que eu fosse infeliz e desditoso, pois fui também humano entre os humanos, e através dos meus dias, dos meus anos, se eu quisesse gozar, teria o gozo. É que, ao sentir no âmago do peito a atitude do homem nesta vida, coração enganado, alma iludida, afastado do puro e do perfeito. O meu ser, que sonhara a humanidade, qual um ramo de flores perfumosas, viu as almas tremerem desgostosas sob o peso da própria iniquidade. E isolado nos grandes sofrimentos, de ser só, na aspereza dos caminhos, encontrei o prazer pelos espinhos, ao trilhar os carreiros dos tormentos. Pois no mundo, pequeno de minha alma, quando em dor me envolvia a desventura, eu vislumbrava a luz brilhante e pura que me trazia paz, bonança e calma. Era a luz que me vinha da visão de ver o Cristo amor entre cansaços. E tinha então prazer de ver meus braços enlaçados na cruz da provação. Quem é o poeta? Parabéns, todos vocês acertaram, porque é um poeta desconhecido. Por isso que eu gosto de estudar com essa turma. Essa turma aqui é de louvor, ninguém erra nada. Além de 56 poetas que se identificaram, ainda teve um desconhecido que fez 3 poesias. Bom, depois vamos ver livros feitos o mesmo espírito por 2 médiuns diferentes. Chico Xavier, um deles, e outro médium. Evolução em 2 mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino. O livro Evolução em 2 mundos, que além de ser 2 médiuns diferentes, um médium estava em Uberaba, o outro em Pedro Leopoldo, contém uma série de termos técnicos que escapam ao conhecimento popular, de tal modo que José Marques Mesquita, com a revisão técnica de Gerson Sestino, fez um livro chamado Elucidário da Evolução em 2 mundos. Capítulo por capítulo, todos os termos científicos que escapam ao conhecimento popular, com a explicação dos termos. Aí, com os 2 livros juntos, você entende melhor o que está no livro psicografado pelo Chico Xavier, Evolução em 2 mundos. Eu trouxe algumas palavras para vocês terem uma ideia. Hiperdinamia, arqueossauro, pterossaurio, volvocídio, adenosinatrifosfatase, micorriza, opistótulo. Isso é palavra que existe, é conceito da academia. Eu separei 2, peguei 2 dos significados. O volvocídio é grupo de seres unicelulares flagelados. Possuem órgãos locomotores denominados flagelos. O pterossauro é um réptil fóssil voador e marinho que viveu no período Trássico, do período Trássico ao período Cretáceo. Não só o termo existe, como estava certo dentro do contexto. Não estava colocado um termo lá, e na redação da ideia parecia, né, aquela coisa da gíria que a gente fala, o samba doido. Né? Não, tinha uma lógica perfeita, muito mais do que isso ainda. Conta a evolução do princípio inteligente no mundo espiritual e no nosso mundo. E mostra para a academia o elo perdido. Porque a evolução acontece uma parte aqui, na sequência,
do reino mineral, vegetal, animal e nominal, mas uma parte ela ocorre no mundo espiritual. Vai de um jeito, evolui lá, já vem evoluindo. Então, observando a vida aqui, existem os elos perdidos. E ele explica esse detalhe. O livro Missionários da Luz, Revelação Científica, o capítulo 2, a glândula pineal. Uma psicografia, que não é problema da Xerox, e também com a gentileza do irmão Festoso, que vai colocar no vídeo, para quem estiver assistindo no YouTube a gravação, não é ele que está colocando errado não. Né? É assim mesmo. Ela é escrita invertida. Mensagem de Emmanuel em inglês, psicografada por Chico Xavier, caracterizando dois fenômenos. Odexinoglossia, pois redigida em idioma desconhecido pelo médium. O idioma do médium Chico Xavier é português, e ela está escrita em inglês. E da escrita invertida ou especular, que só permite a leitura com auxílio de um espelho contra a luz. Então, se eu colocar assim, eu estou lendo em inglês. Está aparecendo aqui tudo em inglês desse lado. Ou se for num espelho. Agora, imagina fazer isso, fazer essa conta. É impossível, é fora da escala humana. Qual é a tradução para o português do que está lá escrito? Meus caros amigos espiritualistas, né? Em virtude de quem, para quem ele está escrevendo, o conhecimento dos homens é nulo em face da morte. Suportai vossa cruz com paciência e coragem. A dor e a fé são os maiores tesouros terrenos e o trabalho é o ouro da vida. Para todos vós, entretanto, crentes ou não, aqui está a nossa grande mensagem. Deus é nosso Pai. Nós somos irmãos. Amemo-nos uns aos outros. Emmanuel. Até que o Emmanuel aqui fica meio fácil ver de trás para frente que está um Emmanuel. Depois, vamos para o livro Paulo e Estevão. A primeira página do primeiro capítulo, Corações Flagelados. Só nessa primeira página tem 10 informações de contexto histórico-geográfico, que vem falando de detalhes da geografia da época do apóstolo Paulo, os nomes da cidade na época, coisas que ocorreram nos séculos, de tal modo que o professor Roberto Macedo, editando pela FEB, fez um livro, Vocabulário Histórico-Geográfico dos Romances de Emmanuel, mostrando cada local, cada lugar citado, cada evento histórico, conferindo todos os detalhes. Por exemplo, a cidade reedificada por Júlio César era a mais bela joia da velha Caia. Ele está falando de Corinto. Já tem para conferir aí. Ela foi destruída para ser reedificada? Quem reedificou foi Júlio César? Ela está mesmo na Caia, servindo de capital a formosa província. Ela foi ou não foi capital? São tudo detalhes que foram conferidos, isso na primeira página do livro Paulo e Estevão. O próprio Estevão, no capítulo 8º, capítulo que diz a morte de Estevão, no apedrejamento, ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Não é que estamos estudando o céu aberto? Na época do Cristo, o que ele viu? Ele estava prestes a morrer, na lapidação, vendo espiritualmente, né? Então, Jesus vindo buscá-lo na desencarnação. Eis que vejo os céus abertos, as dimensões espirituais sendo perceptíveis. Olha o modo como eles chamam isso. O que eles querem dizer com o céu aberto? E o Cristo ressuscitado, ou seja, o corpo espiritual do Cristo, Cristo em espírito, na grandeza de Deus, com a sua glória. Vamos rapidinho. O livro há 2000 anos, o capítulo 5, nas catacumbas da fé e no circo do martírio. Ele fala do fórum Olitório. E Emmanuel ainda explica, nota de Emmanuel, que era um mercado de legumes. E aí a pesquisa mostra detalhes a respeito de que existia
existia esse mercado de legumes, neste local, os templos que estavam perto. É algo estonteante, fascinante. As mensagens dos entes queridos. Paulo Rossi Severino e a Associação Médica Espírita de São Paulo fizeram um livro com o título A Vida Triunfa. Selecionaram 45 casos dos mais fascinantes, com mais detalhes a respeito dos entes queridos que foram para a vida espiritual e trouxeram mensagens para os seus pais. Um dos principais casos, Roberto Muscati e Davi Muscati. Davi Muscati, o pai, ele fez um livro, Quando se pretende falar da vida, com um pouco mais de 20 mensagens recebidas do seu filho Roberto na psicografia do Chico Xavier. Então esse livro é pequeno, ele coloca a foto da família, os irmãos, os objetos, os detalhes, os textos e a tradução. Mais nada. Mas é algo assim, porque eles são judeus, com usos e costumes dos judeus, e palavras do judaísmo, do contexto, do conhecimento deles, que o Chico Xavier não conseguia nem ler. Foi o próprio pai que teve que ler e explicar. Como, por exemplo, Lexaná, Abaá e Ierashalim. Eu estou lendo em português, bem arredondando tudo. Né? Quer saber de ler? Vamos ver a palestra da Haroldo Dutra Dias. A minha, não é? Mas está aqui, os termos todos, contextos dos usos e costumes. É da tradição hebraica que, como ato final na cerimônia do sepultamento de um familiar, com o corpo presente, os parentes mais diretos façam uma oração que termina com a frase Baruch Dayan Hermet. Abençoado seja o juiz verdadeiro, abençoado seja o juiz da verdade. Com a mesma frase, Roberto foi recebido pelo avô no plano espiritual. Isso é uma explicação de um detalhe que apareceu no texto da mensagem. Aquela frase que eu falei que eu não li do jeito de português da transliteração, o ano que vem em Jerusalém. Seguindo, né? Última. É a última mesmo? Não, é a última que vamos estudar hoje, né? Rapidinho. Porque não vamos falar de materialização de espíritos, em que ele realiza uma, se deixa fotografar, escreve com a própria mão todos os detalhes, quem é o médium, quem é o fotógrafo, quem está de testemunha. Né? Não vamos falar, é só uma amostragem, assim, né? Para lembrar o coração, matar saudades do céu aberto, que é o nosso contemporâneo. E todo esse contexto tem a condição do fenômeno, o céu aberto, a escada e os anjos subindo e descendo. Imagina o consolo do pai, do Dr. Davi. A coragem dele como judeu ir lá em Uberaba e publicar isso do Chico Xavier, as mensagens todas. Então tem o consolo, a esperança, os anjos nos trazendo as informações e também a circunstância da prova contemporânea em português. Conhecemos o Chico Xavier. Depois de 100 livros é que ele deu a primeira entrevista para a televisão. Milhões de reais em direitos autorais, nunca usou um centavo. A humildade, o aval moral. Para terminar, né, e seguirmos os nossos estudos, esta eu nunca vi em lugar nenhum, sem se ter. Porque eu vi por outros médiuns, circunstância de em lugares diferentes, dois médiuns, um espírito fazer aqui e lá, um grupo de perguntas aqui, outro perguntas lá. E aqui responde as perguntas no outro grupo, vai aqui responde as perguntas no outro grupo. Eu vi uma série disciplina invertida. Invertida eu vi em Paris, o Divaldo Pereira Franco fazer, em francês, invertida, na frente de mais de 1000 pessoas, com a televisão filmando. Isso eu vi. Agora, esta aqui, eu nunca tive notícia. Uma psicografia em braille. Ele levou 2 horas. Ele desenhou os pontinhos, de letra por letra. Olhando aqui, muito cuidado, a gente vê os pontinhos da letra desenhada, depois a nossa letra no alfabeto aqui, M, I,
NH, minha. Né? Ele foi desenhando pontinho por pontinho, letra por letra e fez o texto. Aí o pessoal, mas queremos saber o que é. Então, em vez de escrever o texto em português, ele pegou e fez o alfabeto. Não, ele fez a letra A, e como é que é em braille o A? A letra B, a letra C foi assim. Aí, com o alfabeto, o pessoal olhava para cá, via o desenho, achava qual era a letra. Bom, o texto, isso foi em março de 1937. Quantos anos tinha o Chico Xavier? Nasceu em 1910? 27 anos. Irmão João Festoso, na hora de colocar a imagem do Chico, com 27 anos. Para ficar mais próximo. Não é? Imagina aquele músico, aquele 27 anos. O texto: minha boa Julinha, a paz de Deus, nosso Pai, seja em teu generoso coração, sempre tão cheio de fé. Trabalhemos pelos cegos, minha filha, pensando que a cegueira do espírito é bem mais triste que a dos olhos. Hei de ajudar-te com o favor de Deus, a tia em graça. E com uma mensagem psicografada em braille, dirigida especialmente, a pessoa recebeu especialmente para ela, né? Esta irmã, a Julinha, Dona Júlia de Amorim, ela passou a transcrever para o alfabeto braille inúmeros livros, obras espíritas e outras não espíritas. Inclusive, ela fez o dicionário da língua portuguesa, ela passou por braille, de Ideobrando Lima e Gustavo Barroso. Só que o braille ocupa um espaço grande, né? Deu 64 volumes esse trabalho. 64 volumes. Como estamos falando do céu aberto, dos anjos subindo e descendo, estamos falando de mediunidade, de contato com o mundo espiritual, de convívio com os espíritos superiores. Então vamos estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 1, cujo tema é exatamente Estudando a Mediunidade. Como estamos falando da produção mediúnica de Chico Xavier, seria a mesma coisa, né, no costume judeu dizer assim, estudando o céu aberto e os anjos subindo e descendo, entrando e saindo. É isso que estamos estudando, o céu aberto. Porque existe uma técnica, existem leis naturais, meios de desenvolvimento, de controle. A parte que nos cabe, que podemos ocupar dentro desse contexto, não é simples, e exige esforço. Então vamos ver o que nos traz nos Espíritos. Observações destacadas desse capítulo. Primeiro, a mediunidade é para todos. Muito interessante esta colocação que André Luiz nos traz através da psicografia de Chico Xavier, recebida do seu instrutor Aulus, que é igual a que vimos algumas semanas atrás, Allan Kardec, no início do livro dos Médiuns, dizendo que o conhecimento do livro dos Médiuns, do seu conteúdo, é para todos. Porque são leis da natureza, todos nós recebemos influência oculta do pensamento, alguns recebem influência ostensiva, e todos temos que compreender o que está acontecendo. É útil o conhecimento de modo geral, mesmo aqueles que não têm proposta de trabalhar em reuniões mediúnicas. É muito importante conhecer o mundo em que vivemos. Somos nós. E amanhã estaremos no mundo espiritual, e depois voltaremos para cá. Uma hora teremos a mediunidade ostensiva,
outra hora oculta, somos médios e sempre seremos médios. Então é importante conhecer esse conteúdo para qualificar a nossa mediunidade. O segundo destaque é que ele diz que estamos nos aproximando da era do Espírito. Vejam que coisa interessante. Estamos nos aproximando. Ainda não estamos, mas estamos próximos. O que é a era do Espírito? O que ele quis dizer com isso? É um tempo que não existe mais dúvida. Eu tenho alma, não tenho, acredito, reencarnação, vida única. Não. Espírito, todo mundo sabe ler e escrever. Sabe que tem cabeça, 2 braços e 2 pernas? Quem na Terra acredita que os bebês nascem vindo pelo voo da cegonha? Nós já estamos na era que as pessoas sabem que o bebê vem da barriga da mamãe. Não é? Nós estamos nos aproximando da era do Espírito. Todos os que estarão aqui na Terra, estamos nos aproximando. Questão de décadas e talvez alguns séculos. Mas haverá um momento em que todos na Terra terão consciência de que são espíritos, que vivem muitas vidas, muitos mundos, que homens se comunicam com os espíritos, aquele básico, aquele fundamental. E ele nos fala da importância do amor e da sabedoria, a religião cósmica, como ele chama. Vai ser a era do Espírito, nos levará à religião cósmica do amor e da sabedoria. É necessário os dois, o bom sentimento e o conhecimento. E que necessitamos de um guia. Precisamos da cooperação do guia, do benfeitor espiritual. É aquele espírito que já fez a evolução, que já passou por essa circunstância, neste mundo, mas muito provavelmente em outras dimensões, que tem um conhecimento e um sentimento muito mais aperfeiçoado do que o nosso, uma longa distância na nossa frente, no caminho evolutivo, e que nos guia, nos traz a sugestão, nos ilumina o caminho, respeitando sempre a nossa vontade livre. Para que isso? Para poder habilitar o nosso entendimento. O nosso entendimento. Que interessante, habilitar o entendimento. Cada um pergunta a si mesmo: eu tenho meu entendimento habilitado? O céu aberto para a vida espiritual? Em relação a dirigir carro, vocês estão habilitados? E a pilotar avião? E foguete? E ter o céu aberto e se comunicar com os espíritos? Então ele diz que nós precisamos habilitar o entendimento. Precisamos aprender nesses benfeitores, conhecer essa técnica, vivê-la no saber e na moral, para estarmos habilitados. O sexto, o instrutor Aulus, que nos acompanha até o fim do livro, ele é um especialista, escolhido a dedo pela espiritualidade superior, de tal modo que André Luiz e Hilário ficam muito admirados, e ele traz um pequeno resumo dos tempos passados desse espírito, que ele esteve encarnado na época de Mesmer, em 1779. Foram seus primeiros contatos com o magnetismo. Mesmer foi um médico que apresentou uma proposta de cura pelo magnetismo animal. Ele acreditava na teoria de uma matéria elementar, um fluido cósmico universal, que formava todas as coisas. Ele observava o magnetismo do ímã, que era indiscutível nos minerais. Ele também via o que a academia científica reconhecia, o magnetismo nas plantas, chamado fitomagnético. E então também tinha o magnetismo animal. Ele tinha uma proposta de que era possível de um homem, do seu corpo animal, outro homem, transferir essa vitalidade, essa influência, de tal modo a proporcionar cura, mas foi rejeitado pela academia.
Aulus acompanhou depois, desencarnou, encarnou de novo, e acompanhou Allan Kardec de perto, na produção, na codificação espírita. Desencarnou e ficou trabalhando mais de 30 anos, ele estava trabalhando há mais de 30 anos, se dedicando especificamente à evolução do espiritismo no Brasil. Né? Então esse é o instrutor, Aulus, que André Luiz e Lara estão admirados, que está trazendo as informações, nos ensinando a técnica, habilitando o nosso entendimento do céu aberto. O oitavo. Aulus leva André Luiz e Hilário a assistir uma palestra que está sendo realizada pelo instrutor Albério, uma palestra no mundo espiritual, e a assistência, o público é formado de espíritos e de pessoas vivas que estão dormindo, o corpo de carne está dormindo, a alma se emancipa, fica ligado pelo cordão fluídico, e foi lá na cidade, e tinha alguns nesta condição, que estavam assistindo aulas, a palestra do instrutor Albério, palestrando. E ele fala que a natureza é o pensamento de Deus e que tudo está mergulhado em Deus, mas de uma maneira muito mais bonita. Eu vou até ler a palavra dele. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, e a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Cada criatura evolui nos limites do seu grupo espiritual, no seu ambiente psíquico, no seu hálito mental. E aí vai uma dica muito grande, né? Porque ele mostra as nossas possibilidades. Ele diz que depende do nosso hálito mental e do ambiente psíquico, do grupo espiritual. Então temos que observar, não é a quantidade, mas é a qualidade do grupo que nos inserimos, para escolher a qualidade adequada às nossas condições, não a quantidade. O mais bonito, o mais rico, o mais baixo, o mais famoso, né? Mas a qualidade, porque esta qualidade é esse ambiente psíquico, esse conjunto de conhecimentos e sentimentos vão dar os nossos limites. Conforme você se insere naquele, então você fez o seu limite. Podia ir muito mais longe, mas você se limitou em função do grupo. Esse que é o contexto do ensino dele. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência evolui no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Vejam que interessante, ele usa a ideia dos astros, com a atração em torno do Sol, para mostrar a condição evolutiva do nosso pensamento. Passamos a pertencer a um grupo, né? Um planeta que vem aqui no Sol e fica contido na atração do Sol. Nós giramos em torno do quê? Espiritualmente. Qual que é o nosso grupo? Família Espiritual de Jesus, a produção mediúnica de Chico Xavier, onde estamos procurando nos aprofundar, entender. Há muitas moradas na casa do Pai, compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto,
limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Isso para nos lembrar assim, né? Uma coisa bem pequenina que somos, o nosso conhecimento, as nossas possibilidades, deixa bem claro essa circunstância. A forma, o movimento e a direção. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, aqui o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Aprendemos nos anos escolares a força, o vetor, direção, sentido, intensidade e natureza. Então, o movimento da matéria, que é o resultado do pensamento, ele tem a causa ativa, que é o centro inteligente. Pensa, sente, consequência material. Isso leva a um movimento. Representa isso por um vetor. Tem direção a Deus, a esta pessoa, aquela pessoa. Tem sentido de você para ele. Se ele estiver pensando em você, é dele para você. Tem natureza, amor, ódio, inveja, ciúmes. E tem intensidade. Com pouca vontade, quase parando, com muita vontade. Percebam como aos poucos nós vamos nos aproximando de uma equação numérica, né? Medindo consequência do pensamento e do sentimento numa expressão numérica, já estamos representando essa força, essa consequência por vetores, direção, movimento. E ele nos fala uma circunstância muito interessante, o limite do agente e do recipiente. Um Hottentot, desencarnado, em se comunicando com o sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobram no mundo as experiências primitivistas. E o sábio, sem indumento carnal, entrando em relação com o Hottentot, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário, em que se lhe encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura dos males do corpo denso. Por isso mesmo, o Hottentot não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o Hottentot por falta desse alimento quase imponderável a que podemos chamar vibrações compensadas. E esse detalhe é muito importante na mediunidade. Conforme é o nosso pensamento, o nosso conhecimento, o nosso estoque, é que vamos ser interessantes para certos espíritos ou não. O Hottentot e o sábio são exemplos extremos. Então chega um espírito, olha para nós, não lê o livro da Gênesis, não conhece nada da revista espírita, pensa que sabe uma série de coisas no céu e inferno, está tudo errado, não domina o livro dos espíritos, não conhece a logística, interpreta do modo da casa as lições morais do Cristo, fora do contexto. O que ele vai fazer com aquele médium? Ele vai procurar outro. Agora, o espírito leviano vai dar um prato cheio lá para fazer, percebam? Alguém que só está pensando em futebol, leviandade e tal, como é que um espírito sério, sábio, vai fazer mensagens por ele? Pode fazer uma linha, diz assim, vai estudar o fulano. Né? As vibrações têm que estar compensadas, ele tem que ter aquela condição de entender, de ter aquele material a ser trabalhado. Do mesmo modo, ao contrário, desencarna alguém que só pensa em futebol, encontra um médium que está estudando esses detalhes. Falei, nossa, que coisa chata, vou procurar um médium. Isso daí não tem nada, não tem condição, falta de compensação. Um ajuste entre o que você pode pagar e o que você tem a vender nesse preço. É a compensação, como comprar um carro. Imagina que você tem aí 50 mil reais. Aí você vai numa loja de automóvel. Chega lá, é uma loja de automóvel que só vende Ferrari, Mercedes-Benz, BMW. Não, o carro mais barato que eu tenho aqui é 150 mil. Você já vai embora e o vendedor procura outro. Não tem jeito de fazer. Agora, você tem 200 mil
que ele diz, eu tenho um carro de 150 mil a 500 mil, pode ter alguma conversa. Você tem 1 milhão, e lá não tem carro que custa mais do que 1 milhão, então tem muita conversa. Né? É necessário, entre o conhecimento e o sentimento, ter possibilidade de fazer compensação, vibrações compensadas. A mediunidade não basta por si só. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar os impulsos. É perigoso cuspir sem saber usar. Vejam que figura muito interessante que ele usa. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O espelho na lama. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Então, vamos compreendendo por que muitas pessoas possuem organicamente a condição da mediunidade ostensiva, mas que os espíritos não ativam aquela antena, aquele celular, não dão a linha lá. Seria perigoso. Ela não tem conhecimento, não tem domínio dos sentimentos. Para quê? Vai ser contraproducente. Ela é uma espécie de espelho que poderia refletir, mas está na lama. Tem que esperar a criatura se limpar. E o que eles terminam no capítulo dizendo que para recebermos mensagens das grandes almas é necessário um estudo bem conduzido e qualidade da emoção. Qualidade da emoção. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus. Deus, Pai eterno, em nome do Cristo, agradecemos a oportunidade de unirmos os nossos corações e receber o auxílio dos bons Espíritos. Por poucos momentos, a grandiosa luz que vem pelo céu aberto, através da codificação espírita de Allan Kardec e do seu desenvolvimento na produção mediúnica de Chico Xavier, lava nossa alma, nos traz consolo para as nossas dores e a esperança de um futuro melhor. Rogamos, Pai da vida, o vosso auxílio para realmente buscarmos o entendimento recomendado pelos bons Espíritos e a emoção com qualidade para recebermos dos benfeitores espirituais a habilitação do nosso entendimento e subirmos degrau a degrau, auxiliados por seus anjos, até o vosso reino. Em nome do Cristo. Que assim seja.